Dá uma motivação a mais na vida, assim, sabe? Como que a gente consegue desenvolver coisas tão profundas de uma maneira tão rápida. E isso é uma coisa que me chamou bastante atenção. Não é aquela coisa, nossa, você precisa agora de 600 mil horas. Não, coisa mais certeira. Depois de quanto tempo de treinamento tu conseguiu já perceber resultados? Meia hora, 1 hora. Pô, primeiro, muito obrigado, né, por esse nosso bate-papo aqui falando da mente e principalmente falando da tua experiência, como foi pela TCM, né, pela teoria das consciências modulares. Então, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado pela parceria de sempre, cara. Foi uma coisa muito legal. Então, a primeira pergunta é: como é que tu te percebia, assim, antes ali de fazer o processo da TCM, se tu percebia algumas restrições, algumas limitações, né, inconscientes, como é que tu te percebia ali antes de passar por esse treinamento? Eu sempre fui um cara que gostei das ditas autoconhecimento, né, dessas linhas, né, meditação, autoconhecimento, já fiz várias imersões, terapia, etc e tal. Eu tardiamente na minha vida, na verdade, me interessei por isso. Me arrependo, inclusive, deveria ter começado a estudar isso mais cedo, mas enfim. Então, assim, eu sinto que eu tava, assim, sempre coletando uma coisinha e aplicando, né? Como se fosse um grande quebra-cabeça da vida, assim, que a gente não sabe quais são todas as peças, e aí de vez em quando você encontra uma peça e vai adotando a tua rotina, com pequenas melhorias incrementais e tudo mais. Então, era muito dessa forma, assim, que eu enxergava, sabe, esse lado da minha vida. E há quantos anos tu já percebia, ou há quanto tempo tu percebia que tinha algumas questões internas que poderiam ser liberadas ou transformadas para obter um resultado melhor ainda? Acho que eu comecei a ter consciência disso, eu diria aí, pelo menos já há uns 10 a 12 anos. De receber feedback no trabalho, sabe? De problemas recorrentes do mesmo tópico, do mesmo tema, feedbacks repetidos. Isso me incomodava já há algum tempo, assim, sabe? De, putz, como é que eu não consigo aprender isso, sabe? Como é que eu não consigo evoluir e desenvolver nesses aspectos? Então, eu acho que pelo menos aí, com certeza, há mais de 10 anos eu, né, tomei conhecimento de assuntos a ser desenvolvidos. E quais os pilares ou as áreas da vida que tu percebeu que eram impactadas, né, por essas dificuldades que tu encontrava? Eu acho que o profissional é sempre muito, né, muito claro, né, porque é um lugar onde você é medido, você é avaliado, você recebe feedback, você recebe retorno. Então ali você é obrigado a colaborar, né? Enfim, a gerir, a liderar. É onde aparece bastante claramente o profissional. Na vida pessoal, nos relacionamentos também, né? Aparece bastante. Assim, independente do, tô solteiro e tô né, me relacionando com pessoa X ou Y, também eu percebia coisas recorrentes, né, desses mesmos assuntos. E por acaso tu percebeu algo na tua saúde? Claro que tu é muito jovem ainda, né? Mas tu percebia alguma questão sintomática, assim, né, desses conflitos internos afetando a tua saúde de alguma maneira? Eu acho que saúde mental, assim, sim. Pela uma espécie de ansiedade, assim, que eu acho que é uma coisa que muita gente tem, né, atualmente de problema. Que provavelmente no meu caso era muito gerado por isso. Não tenho tanto conhecimento, cadê a ferramenta para eu resolver isso? Fica gerando aquela incomodação interna, assim, aquela ansiedadezinha, sabe? Perfeito. Então, na saúde física, talvez daí como consequência disso. Putz, então não tô dormindo tão bem. E quais os resultados, né, ou a transformação que tu percebeu realizando o treinamento, né, com a TCM? O que mais me chamou a atenção, assim, foi a objetividade com a qual a gente conseguiu trabalhar. Na primeira sessão, a gente já fez combinado, já saí com ferramenta, já saí resolvendo, já saí com aquela sensaçãozinha, putz, virei uma chavinha. Esse quebra-cabeça da vida de ir buscar conhecimento em muitos lugares diferentes e tudo mais, ele tende a ser lento, né? Então, às vezes, putz, fui numa imersão, pô, legal, foi bom, foi, mas não era exatamente o que eu estava precisando agora. Ah, fiz um curso, mesma coisa, né? Então, eu julgo assim que o resultado de ter saído com a ferramenta para conseguir mudar o meu mindset ou desenvolver, melhorar, para mim esse foi o grande destaque da metodologia. E como é que tu te sentiu depois, né? Digamos, tu teve os encontros, mas após cada encontro, como é que tu te sentia com relação a ti mesmo?
ao perceber algumas evidências ou coisas que aconteciam dentro de ti? A principal sensação depois de cada encontro é meio assim aquela coisa, putz, tirei mais um pezinho das costas, sabe? Isso eu achei muito, muito legal, assim, até comentei contigo N vezes, né? Putz, cara, parece que, não sei, eu resolvi uma coisa assim, parece que eu sempre soube disso. Então, tirar um pezinho das costas é uma sensação boa, assim, nossa, resolvi, mais uma coisa que eu desenvolvi, evoluir. Acho que uma outra sensação, assim, também dá um pouco dá uma motivação a mais na vida, assim, sabe? Né? Claro, guardadas as proporções, tem muitas coisas que vão motivar uma pessoa, um ser humano, mas é aquela microevolução que, pelo menos a mim, dá uma sensação de alegria, de conquista, de evolução. E o treinamento com a TCM, tu percebe que o resultado é focal ou atinge um espectro maior, digamos, de questões da vida? É que as coisas são interligadas, né? É muito difícil, assim, você isolar, né, um elemento. Geralmente, um desafio que você tem, uma dificuldade, um problema, ele vai te ocasionando consequências em outras áreas, em outras situações e tudo mais. Eu acho que na hora de resolver, a gente resolve de maneira focal. Isso eu achei bem interessante. Temos aqui um monte de possíveis problemas para serem resolvidos na sessão de hoje ou no treinamento de hoje, enfim. Vamos resolver esse aqui. Aí a gente vai limpando de maneira focal. Isso eu achei sensacional. Porque dá para digerir e você tem aquela evolução de beleza. Um pouquinho, foi. Daí semana que vem fiz mais um pouquinho, foi de novo. Então, de maneira focal a gente vai resolvendo os problemas, mas eles resolvem de maneira global, porque as coisas da vida são conectadas, né? O que mais te surpreendeu no treinamento? A objetividade. Eu nunca tinha visto, né, dentro desses assuntos de desenvolvimento, de desenvolvimento pessoal, se é que é um termo que eu posso usar, né, de evolução, melhoria pessoal. Eu nunca tinha visto alguma coisa tão objetiva. Eu sou um cara bem objetivo. Então, ao quadrado, pra mim, essa foi uma vantagem. Empreendedor, de modo geral, né? Exato. Provavelmente, assim, nossa, como que a gente consegue desenvolver coisas tão profundas de uma maneira tão rápida? Acho que esse foi o grande destaque. O que te pareceu o conceito, a ideia das IHs, inteligências humanas, ou sócios ocultos, né? Como se fosse uma caixa de ferramenta mesmo, assim, sabe? Cinto do Batman. Vou pra guerra, deixa eu ver que armas eu vou levar hoje aqui, de acordo com a batalha que eu vou enfrentar. Parece um menu, assim, um cardápio, sabe? Alguma coisa que você vai lá e escolhe, e a depender do teu objetivo, daquele momento da tua vida, você consegue ir resolvendo, assim, de maneira bem objetiva e direta. E isso é uma coisa que me chamou bastante atenção. Não é aquela coisa, nossa, você precisa agora de 600 mil horas de conhecimento e pensamento e reflexão. Não, uma coisa mais certeira. Sim, no sentido de não ser necessário uma base teórica enorme com inúmeros conhecimentos técnicos para daí ir para a prática. Perfeito. Né? Nesse sentido, é uma coisa bem sucinta e a prática é quase instantânea. É como se fosse quase o inverso. A prática primeiro, daí como que isso aconteceu? Acontece por isso, por aquilo, por isso, por aquilo. Sim. É o contrário do que a maior parte desse tipo de conteúdo faz, né? E a TCM, né? O treinamento, foi fácil ou foi difícil, na tua percepção? Eu achei fácil, pela maneira como constrói o raciocínio, o conteúdo, né? A maneira que organiza ali as ferramentas. Não achei, assim, nada que... Nossa, eu precisei me desdobrar e foi um super de um desafio. Não achei, assim, que foi algo que foi difícil. Não julgaria que foi difícil. Claro, você precisa trabalhar, você precisa dedicar, né? Você precisa entender, você precisa prestar atenção. Sim, tem que fazer alguns exercícios ali, são importantes. Tem que fazer um pouco, Não é por osmose. Sim. Mas assim, da maneira que tudo foi organizado, assim, realmente a fricção é bem baixa para conseguir evoluir. E depois de quanto tempo de treinamento tu conseguiu já perceber resultados? Meia hora, 1 hora. Acho que no primeiro dia, assim, já que eu tive contato com a metodologia, a gente já consegui virar chave, já consegui pensar diferente sobre algumas coisas. E tu sabe que é engraçado, né? Porque quando eu digo que o resultado aparece no final da primeira hora e que a pessoa consegue perceber, e na segunda mais ainda, na terceira mais ainda, as pessoas ficam... Não pode ser. É mágica, né? Mas não é mágica, é conhecimento. Sim. Né? É um conhecimento diferente, um conhecimento novo. Né? Eu acho que a maneira que está embalado, vou usar esse termo,
A maneira que está organizado, ela é genial, assim, ela de fato permite com que a gente possa pegar ali só o suco mesmo, ali Sim. o core do que eu preciso e de fato, depois de meia hora, uma hora a gente já consegue perceber. Tem uma questão que foi central no desenvolvimento 8 anos atrás, né, quando eu descobri que a mente funcionava de uma maneira diferente, foi perceber que estas coisas involuntárias que acontecem dentro da nossa mente não são coisas, são partes importantes da nossa humanidade, de que elas são como se fossem IAs funcionando dentro da nossa mente, né? E na maneira que eu percebi isso como múltiplas consciências e não só sendo o eu egoísta sozinho dentro da mente com um monte de problemas, e sim como o eu repleto de inteligências que não sabe administrar ou dispor, esse foi a grande virada de chave para construir uma percepção nova e todo esse passo a passo para a pessoa poder melhorar nessa relação mais saudável consigo mesmo ali, né? E quanto tempo demorou até agora o treinamento? Porque tu não terminou o treinamento ainda, né? A gente tem mais alguns encontros, mas até agora, quantos encontros nós tivemos? 3, né? A gente teve 3 encontros. Né? Parece que faz mais tempo. Tô enganado? Foram 3. Foram 3, né? Parece que faz mais. Pois parece que sim. Talvez pela intensidade da experiência, né? E pela autopercepção expandida, né? De coisas que acontecem que a pessoa não tem consciência, então... E um aluno meu esses dias brincou comigo, né? E tu tem feito os exercícios, tem percebido os padrões de pensamento? Daí ele, como assim? Tu tá dentro da minha mente agora. Ouço vozes do Valmir. Acho que ele fica lembrando de mim, enfim, mas isso é saudável no sentido de que ele tá fazendo exercícios, né? Então foi muito engraçado ele falando e rindo, assim, que tá na minha mente agora. E eu acho que tem uma coisa, Valmir, que é importante mencionar. Geralmente as coisas que são rápidas são interpretadas como express, simples, básico, Perfeito. Baixo valor. E não é o caso aqui, sabe? É de alto valor, com bastante resultado. Eu percebi bastante valor, posso dizer, o valor percebido é alto, e mesmo assim é algo rápido e express, sabe? Sim. Então, vale muito, né, o conhecimento, principalmente porque para nós empresários, né, essa moeda do tempo, ela vale muito. E é justamente por isso, e o meu empenho de 8 anos na parte técnica, por isso que eu vendo mal, né, eu tenho uma série de coisas que eu não consigo fazer, mas essa parte é o meu ponto forte, que eu acredito que a gente vai conseguir exponencializar, né? Por ser muito simples, muito objetivo, a gente vai poder ajudar muitas pessoas em qualquer lugar de uma maneira simples, né? Então essa é a nossa aposta, né, de mudança. Muito bom. Se tu fosse atribuir um percentual de melhora em ti, antes e depois, que percentual tu diria que tu melhorou? Essa é uma pergunta difícil, hein? Mensurar, né, essas coisas. Pensando em padrões de pensamentos recorrentes. Eu diria assim, olhando isoladamente os padrões que eu tinha, o percentual é muito alto de melhoria. Aquele problema específico. Putz, lá, talvez o que eu fiz até agora foi 20% na minha vida inteira e eu melhorei 80% agora, um pareto desse estilo, eu diria. Então, assim, isoladamente, né, as inteligências, os problemas, a melhoria é muito grande, percentualmente falando. 80, 90, 100%, não sei. Aí, claro, olhando a vida como um todo, né, você tem ganhos incrementais, não sei quanto eu diria de percentual. Mas a vida ela vai melhorando, é perceptível a melhoria, sim. Mas tu colocou muito bem, né, que isso, quem faz o treinamento comigo, adquire a capacidade de perceber a melhora de forma específica, em padrões intrusivos específicos. E é ali que ela consegue medir. Por isso, todos os meus alunos que fazem o treinamento, eles dizem, melhorei 100%, melhorei 70%. Aí pega um psicólogo, um coach, enfim, olha, nossa, como assim? Não tem como medir objetivamente o mundo subjetivo, mas o que a TCM desenvolveu é uma forma simples de medir o mundo subjetivo de forma objetiva, né? E que a pessoa tem, claro, ela não vai ter uma precisão de 100%, mas se ela disser que ela melhorou 50%, foi 40%, foi 60%, foi mais ou menos. E isso já é extremamente relevante no nosso mundo subjetivo, né? E também eu acho que é interessante quando a gente mensura o quanto essas coisas atrapalham, que também é um conteúdo, né? Perfeito. Quanto que isso te incomoda? Ou quantas vezes por semana ou por dia? Isso também acho que é um destaque, assim, na metodologia do treinamento, sabe? Eu nunca havia parado para pensar, né, do quanto isso está me atrapalhando. Sei que me atrapalha, mas quanto? E aí
às vezes, quando você coloca isso assim na mesa, a maioria das vezes você estava pensando errado e é mais importante do que você imaginava. E eu, como conheço relativamente bem várias abordagens da psicologia, a gente sabe que é muito difícil eu ter essa percepção, por mais que seja o objeto de estudo, o como a mente funciona, né? Uma percepção ou uma mensuração objetiva do que está atrapalhando, quantificável, isso é uma coisa quase como um tabu. Né? Por quê? Porque não são as emoções, elas fluem e tem uma série de questões, entendimentos, né? Então isso é uma parte bem interessante e que caracteriza a TCM não como uma abordagem terapêutica, embora o resultado seja terapêutico, mas ela é um treinamento. Ela é basicamente uma transferência de know-how. Eu estou ensinando a pessoa a fazer algo que eu sei e que eu aprendi. E a pessoa se apropria daquilo e ela pode levar para o resto da vida. Se ela esquecer, é só lembrar de novo e colocar em prática. Por quê? Porque desde que os tempos nasceram, mesmo que nasceu o ser humano, nós temos pensamentos invasivos, intrusivos, conflitos internos, na filosofia, na literatura, se fala muito sobre isso. E a forma de lidar com isso era sempre odiando o que acontecia dentro de si, ou bloqueando, ou afastando, ou demonizando. E o que eu descobri é que basicamente não tem nenhum demônio, não tem nada quebrado. O que tem é a falta de habilidade da própria pessoa lidar com recursos que ela já tem dentro de si ali, né? Mais no inconsciente. Como é que tu compara a TCM com os outros trabalhos que tu já fez na parte mental? Tu já falou um pouquinho antes, né? Mas falando mais especificamente sobre isso, o que tu me diria? Eu já fiz algumas coisas e eu acho que o mais prático e objetivo que essas outras metodologias conseguiam ser era: escreve nessa folha de papel o que te atrapalha, então o que você tem que fazer de diferente. Isso era o máximo, sabe, que chegava. Muitas são apenas reflexivas, né? Muitas são muito de, nossa, vamos te colocar numa situação aqui para tu sentir alguma coisa e esperar que talvez isso mude aí a tua forma de fazer alguma coisa, enfim. Sempre assim, com um grau muito baixo de aplicação prática, né? Claro, faz parte da bagagem, você aprende, você conhece, você estuda. Eu adoro estudar, eu gosto de aprender, eu sou curioso. Então, não são coisas assim que são inválidas, eu não diria isso. Mas elas são pouco objetivas. Você sempre precisa assim de bastante tempo para cair a ficha e daí eu conseguir perceber e capturar, né, valor e alteração. E eu acho que a TCM ela é mais objetiva nesse aspecto, né? Eu consigo perceber e capturar na primeira hora mesmo, como a gente falou agora há pouco. Parece que ela está embalada de uma forma diferente mesmo, assim, parece que ela está mais resumida, mais objetiva, né? Então, eu sou um grande adepto de estudar, de conhecer determinados assuntos, vou continuar fazendo, mas realmente eu acho que aqui a gente está com algo bastante mais objetivo, né? Para quem tem restrição de tempo, quem não tem hoje, né? Isso tem um grande valor. E eu acho que tem uma mudança de paradigma, né? De que para mudar tem que a pessoa, o profissional, ele usa uma série de ferramentas que não são do domínio do paciente ou da pessoa. E essas ferramentas são aplicadas na pessoa com o objetivo de trazer um resultado. E a pessoa não entende bem o que está acontecendo porque ela não é expert nessas ferramentas. Sim. Então a pessoa não se apropria do conhecimento, ela sofre aquele resultado para gerar uma mudança, às vezes acontece, às vezes não. Então acho que essa é uma quebra muito grande de paradigma de que a gente pode treinar a pessoa, passar um conhecimento para ela lidar melhor com a sua própria mente, com o seu próprio inconsciente, com essas questões todas, né? Então acho que esse é um ponto-chave que daí tem a ver com o que tu fala, de embalar, porque a embalagem é radicalmente diferente. Né? A embalagem é, não, eu vou te ensinar como é que se faz. E tu é que vai fazer, não sou eu. Quando o meu aluno muda, não fui eu que ajudei ele a mudar. Eu ensinei ele a mudar e ele sozinho vai mudar. Sim. Então isso é uma parte bem interessante. É genial. E tem mais uma outra coisa também que me chamou a atenção, lembrei agora. É um parceiro, é um sócio. Esse conceito para mim é genial. Cara, você tem isso e é uma inteligência tua. Tu tem teus sócios ocultos. Você tem sócios. Então, como é que você vai, né, interagir com esses sócios? Para mim isso foi genial. E aí, de novo, né, não se trata a nossa própria mente ou inconsciente como uma doença, uma peça quebrada, ou serotonina, endorfina. Não é nada disso. É uma inteligência que está atuando, gerando aquele resultado. Né? Não é uma engrenagem que saiu do trilho ali, enfim.
Então isso é bem significativo. Como é que tu explicaria, brevemente, para um amigo o que é a TCM e esse trabalho? Isso é difícil, hein? Precisa ser um copywriter, né? Um redator. Eu diria que a TCM ela é um conjunto de ferramentas. São objetivas, que são práticas, que são efetivas, que você pode utilizar para resolver problemas específicos ou te ajudar, né, a superar desafios específicos. Talvez essa analogia da caixa de ferramentas, eu acho que ela é a analogia assim, que mais me vem, né, na cabeça. Quando era criança, meu pai tinha uma caixa de ferramentas. E eu via ele indo lá, abrindo, objetivamente, escolhendo a ferramenta, resolveu, guardou, vida melhorou. Então, é uma coisa assim, de uso realmente objetivo e efetivo. Acho que essa é a analogia que eu usaria. Interessante. Primeira vez que me deu essa analogia com uma caixa de ferramentas, interessante. Caixa de ferramentas mesmo. Interessante. Abriu, que problema eu tenho, resolveu, fechou. Legal. E durante o processo, em algum momento, tu teve que falar do passado, das emoções? Como é que foi essa questão? Eu me lembro de coisas assim, passado recente, né? Como que isso está te atrapalhando agora? Não me lembro da gente ter feito assim nada de alguma coisa de super regressão e volta para tua infância. Mas coisas assim realmente mais cotidianas, isso sim. Né? E aí então você tem que pensar um pouquinho, nossa, nesse último mês o que deu de errado nesse relacionado a isso, nessa última semana, isso sim. Sempre é algo mais do agora, assim, essa é a minha lembrança principal. O que tu conquistou com a TCM? O que a TCM te entregou? Uma das principais coisas foi endereçar o Carpe Diem. Acho que esse foi o tema assim, mais marcante. Muitas pequenas assim, tarefas, muitas pequenas coisas que iam ficando, né? A consequência e o resultado dele é a procrastinação, né? Inclusive no dia que a gente está gravando isso hoje, né? Nós estamos gravando aqui no fim do dia, de manhã eu resolvi um calhamaço de assuntos relacionados. Viva o Carpe Diem! Cara, muito bom, assim. Isso é realmente como a gente estava falando antes de gravar. Depois você vê, não tem mais como desver. Então, eu tenho a ferramenta agora. Tá aqui no cinto do Batman, só ir lá usar, sabe? Que é um sócio oculto. Exato, né? Exato. Então, e com a TCM a gente adquire a habilidade de dispor, utilizar, realocar, maximizar ou transformar os nossos sócios ocultos. Cada uma das nossas inteligências, cada um desses padrões que a gente entende como sendo prejudiciais, gerando conflito, gerando estresse, insônia, TDAH, enfim, esses problemas todos, controle do peso, a gente consegue fazer essa transformação. Legal. O que tu diria para alguém que está estudando sobre a TCM para aplicar em si ou ajudar pessoas? O que tu diria de dica, de sugestão, de ideia dentro desse processo? Acho que a primeira coisa que eu diria é que eu vim do futuro e que valeu a pena. Vim do futuro e valeu a pena. É a primeira coisa que vem na cabeça, assim. Me explica, como assim? Tô aqui, a gente já tá numa fase bem avançada do processo, eventualmente quem tá começando ele agora, sim, eu quero dizer que vale a pena. Perfeito. Isso é uma coisa, assim. Segunda coisa que eu diria, eu não sei se vai ser muito particular, mas eu sempre fui muito de escrever e anotar. Escreve a nota, escreve a nota, escreve a nota, escreve a nota, sabe? Fica no meu bloco de notas no celular, então eu posso rever. De novo, não tem como esquecer. Mas às vezes um detalhe, uma frase, uma palavra, alguma coisinha assim mais específica, eu fui gerando assim esse banco de conhecimento meu sobre o assunto, sabe? Então, talvez essa seria uma dica adicional. E qual foi a parte mais difícil? Eu acho que a parte mais difícil o processo ele não é difícil, tá? Talvez a parte mais difícil é antes do processo. De acreditar, assim, sabe, Pô, de novo, vou ter que fazer isso. Às vezes você chega... natural, você vem um pouco de objeção, de barreira, de restrição, né? Sendo que eu te conheci através de um amigo que eu, né, confio muito. Então eu já cheguei tranquilo, mas ainda você tem algumas coisas que você tem um pouquinho de descrença no começo. Talvez essa tenha sido a parte mais difícil, assim, sabe? O primeiro contato, a primeira meia hora, onde, tá, mas
como é que exatamente isso aí funciona? E uma vez que você entende, daí eu não consigo me lembrar de outras dificuldades. Sim. E a primeira meia hora foi sentado na mesa do restaurante. Foi, a gente almoçou. Quando eu te mostrei o diagnóstico de pensamentos intrusivos. Foi, Que não, daí... ali você já tem uma... A primeira impressão, me lembro bem assim, tipo, putz, tá. Tem alguma coisa aí. Tem coisa, vale a pena entrar melhor, tá, alguma coisa faz sentido. Onde foi o momento de virada de chave? Assim, a maior virada de chave, ou o melhor momento de virada de chave, eu sigo achando que foi na primeira hora. Tá. Porque é onde eu fiquei com aquele alívio, vamos colocar assim, de, putz, achei algo que eu vou poder usar bastante e que vai me ajudar bastante. Né? Achei, putz, isso existe. Acho que essa foi uma virada de chave. Sabe? Porque realmente a primeira coisa que a gente trabalha na primeira hora é só um dos elementos, né? Um dos sócios, uma das inteligências, enfim. E aí depois você vem evoluindo e tal, mas provavelmente a gente colocou por primeiro a que era a prioridade. Então ela é a que tende a causar um impacto maior. Então por esse motivo e também por esse outro motivo de achei algo que vale a pena, eu diria que esse foi o motivo assim, mais marcante em relação à virada. O que são sócios ocultos para ti? Sócios ocultos são parceiros, são sócios, são ferramentas, são inteligências. Difícil achar a primeira palavra, assim. Eu acho que o termo sócio oculto, ele é muito bom. Sim. E tu notou, de antes para agora, né? Uma forma diferente de tu reagir perante o inesperado que acontece dentro de ti? Principalmente, eu acho que tem um fundamento ali do conhecimento que eu consegui adquirir aqui contigo e com o treinamento, que não é para você fugir, limpar, isolar, excluir, resolver porque é um problema, então joga no lixo. Não é isso. É ferramenta. Tá te dando um sinal, tá te dando um aviso, tá te relembrando de alguma coisa, tá te dando um alerta, né? Vamos, assim, vamos usar isso. É uma inteligência, é uma ferramenta. Cada uma do seu jeito. Eu costumo usar 3 palavras, né? É dar atenção, carinho e respeito. Isso. Atenção porque a gente não percebe. Se não percebe, não está dando atenção. Não, tá assim, sofrendo sem percepção. O carinho porque é uma parte nossa, como se fosse o nosso braço, como se fosse a nossa perna, como se fosse o nosso olho. Tá lá, nunca vai sair, faz parte da nossa existência. Né? E o respeito é justamente valorizar o que está sendo dito, falado através dessas frases mentais, do como atua dentro da gente, para a gente entender, buscar o propósito e conseguir fazer essa negociação e, eventualmente, ajudar os nossos sócios ocultos, ou permitir que eles nos ajudem também, né? Basicamente isso. Até a forma que a gente grava aqueles áudios no meio do processo, falando com o sócio oculto, a maneira que a gente grava e fala é uma maneira carinhosa. Sim, né? Exato. Então, é bastante de acordo Eu isso. ia te perguntar, como é que foi a experiência dos áudios, né? Falando sobre os sócios ocultos ali, como é que foi para ti? O quanto ajudou? O quantas vezes tu ouviu? Como é que foi nesse sentido? Assim? Para mim, o áudio é chave. Eu acho que o áudio, se ele não tá na metodologia oficial, acho que ele tem que estar. Um áudio novo. Eu não fazia áudio. O áudio para mim ele foi uma forma assim de, putz, ok, entendi mesmo, tangibilizou, tá aqui. Foi uma tangibilização da conversa ali, do estudo. Sim. E aí tem um elemento pessoal meu, eu sou uma pessoa de áudio. Audiobook, podcast. Eu também. Eu sou muito auditivo, então tenho muito mais facilidade de consumir um livro no áudio, eu não perco atenção, sabe? Do que propriamente ler o livro. Eu gosto também, é prazeroso, mas recentemente o audiobook domina aí meu conhecimento, meus estudos. Então o áudio me ajudou bastante. Maravilha. Alguma palavra final para quem está nos assistindo aí? Acho que é algo novo, é algo pelo menos que eu nunca tinha ouvido falar antes. Eu vou botar isso com as minhas palavras, eu sinto que é uma evolução, é uma melhoria, é uma atualização da antiga maneira de você fazer autoconhecimento e
é desenvolvimento pessoal. Não sei se esse é o exato termo que você classifica, mas ficou isso muito para mim. Então, acho que tem que dar uma chance, tem que conhecer, tem que tirar a objeção de que funciona rápido e que é verdade que funciona rápido, sabe? É uma objeção particularmente eu tinha. E, como falei antes, vale a pena. Eu passei, tô aqui no meio do processo já e vale a pena. Essa é a palavra final. Maravilha, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Valmir.